2 Timóteo, capítulo 3, e verso 16. 2 Timóteo 3 e 16. Texto bastante conhecido, não é? Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, glória a Jesus. Vivemos dias, queridos, aonde a Bíblia tem sido deixada um tanto de lado. E vivemos um momento onde nós precisamos de ter, como igreja, um alinhamento doutrinário muito sério. Precisamos parar para rever uma série de conceitos acerca do que cremos e do que a Bíblia diz sobre aquilo que cremos. Porque temos crido em muitas coisas que nos dão margem à heresia, ao erro, ao engano. Vivemos dias aonde a revelação se tornou mais importante do que a palavra que já foi revelada. Aonde muitos autores e homens de renome, conhecidos e reverenciados no meio cristão, têm declarado que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela apenas contém a palavra de Deus, algo que nós não podemos aceitar. Precisamos voltar às Escrituras e voltar a ela com todo o afinco, fervor, crendo, compreendendo que ela é a palavra de Deus. Não podemos ficar em dúvida quanto a isso. Porque nos dias que nós vivemos, e nós temos falado já há algum tempo sobre isso, vivemos num tempo de muitas vozes. Há muitas vozes. Vivemos num tempo onde há muitos ensinamentos, muitas doutrinas, aonde pastores de grandes congregações, grandes igrejas, professam que a Bíblia precisa ser atualizada e adequada aos moldes do tempo que vivemos, porque se tornou ultrapassado e cheia de preconceito. Vivemos dias aonde tem sido agora de maneira muito menos sutil, mais agressiva, mais exposta, homens dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus em todo o seu teor, que ela é cheia de inspiração humana, escrita por homens não inspirados completamente, e ela apenas contém um pouco daquilo que Deus tem para a humanidade. Tudo isso com pensamento e entendimento e uma deixa para dar vazão a uma revelação ou a um ensinamento doutrinário que não tem base sólida na própria Escritura. Porque se eu confessar que a Bíblia é a palavra de Deus e tem a resposta final acerca de todo e qualquer assunto, as minhas próprias elucidações, os meus próprios conceitos e os meus próprios pensamentos não vão encontrar lugar a nenhuma doutrina.
Porque eu vou recorrer à Bíblia, que é a sã doutrina, que é a palavra final acerca de tudo, e recorrendo a ela, todo e qualquer preceito humano, todo e qualquer conceito pessoal cairá por terra. Mas a fim de estabelecer o seu próprio reino, nós estamos vendo muitos se levantando hoje, com uma aparência de piedade, com uma cara de ortodoxia, com uma falsa ortopraxia, vivendo e ensinando conceitos e preceitos contrários à Escritura Sagrada e usando disfarçadamente essa palavra de que a Bíblia, ela não contém tudo de Deus e que é necessária a revelação que Deus tem dado hoje. E talvez você olhe para mim e fale assim: então o pastor é contra revelação, pastor é contra profecia. Não sou contra nada disso, pelo contrário, eu sou a favor de tudo isso, desde que seja medido pela própria Escritura. Desde que não vá além dela, desde que não passe do que ela estabeleceu. Porque estamos tão preocupados com o mover que esquecemos da estrutura no qual nossa fé precisa estar firmada. E a nossa fé não pode estar firmada em outro lugar, senão naquilo que Deus estabeleceu, que é sua palavra. E o próprio salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, com todos os seus 176 versículos, fazendo referência à própria Bíblia, ele começa no verso 1 do Salmo 119, dizendo que ama a lei e que é bem-aventurado, que é feliz, que é contente. Estou falando com as minhas palavras, tá, querido? Que está bem embasado quem conhece e vive essa lei. E aí ele termina no verso 176 dizendo assim: olha, eu ando errante como ovelha. Ele termina falando assim: olha, depois de ver tudo isso sobre a sua lei, eu olho para mim mesmo e vejo que se eu não olhar para ti, se eu não estiver voltado para os teus preceitos, para os teus ensinamentos, eu sou apenas uma ovelha errante que preciso do seu socorro. E é isso que ele pede: vem me buscar, vem me resgatar, vem me encontrar. Mas ele só consegue voltar para Deus e observando os seus próprios caminhos tortuosos, porque ele observa a própria palavra de Deus, os estatutos, os preceitos, a lei do Senhor. E nós precisamos fazer o mesmo. Vivemos tempo aonde o que A ou B pensa ou acha tem mais importante ou maior importância do que o que a Bíblia diz em muitos lugares. Quer um exemplo disso? Quantas novas doutrinas surgiram nos últimos tempos? Quando nós olhamos para séculos de estudos acerca da Bíblia, quando nós olhamos os primeiros discípulos, quando olhamos os escritos de Anselmo, discípulo de Paulo, quando olhamos os escritos de homens que gastaram os seus dias servindo a Deus, observando, analisando as Escrituras, quando nós olhamos homens que foram grandes vultos da teologia, quando observamos os precursores da reforma, quando observamos desde Agostinho, Eusébio, Savonarola e tantos outros, Strong,
outros que com afinco se dedicaram. Nós podemos até encontrar algumas contradições teológicas entre eles, alguns pensamentos opostos em algum ponto, mas quando nós olhamos a sua piedade, quando nós olhamos a sua busca, a sua prática, o seu desejo e a sua firmeza em não ir em nenhum ponto, em nenhuma vírgula, em nenhum sentido contra a Escritura, nós vamos observar e ver que esses homens, eles foram coerentes em tudo que escreveram, em tudo que falaram, em todo o legado que deixaram, em todos os ensinamentos que tentaram transmitir e que são base para a maioria dos seminários teológicos até os dias de hoje. Mas nos últimos tempos, quantas doutrinas novas surgiram, estão tentando reescrever a graça que é anunciada por Paulo nas Escrituras e que é ensinada no decorrer de séculos a fio, quando os homens eram perseguidos, mortos, lançados aos leões, quando eram mortos por gladiadores nas arenas, quando eram enterrados vivos por professarem Jesus como Senhor, quando eram a eles negado comércio, desde o século 3 e 4, quando alguém era cristão, ele não podia comprar e nem vender, a não ser que ele fosse até diante da estátua do imperador, recitasse ali algumas palavras, queimasse incenso em adoração ao imperador, e ele podia novamente, então agora comprar, vender e negociar. Desde essa época, a igreja vem sido perseguida e a graça vem sido anunciada, vem sido vivida e vem sido a força motriz que alavancou a igreja durante todo esse período, e agora querem reescrever uma graça que não tem graça alguma, querem reescrever uma graça que não me transforma, que me deixa viver no pecado, que eu continuo fazendo as mesmas coisas, que eu nego a Jesus com as minhas ações e que está tudo bem. Precisamos voltar para a Bíblia. Precisamos voltar para a Escritura. A Escritura, a palavra de Deus, ela não precisa ser reinterpretada por ninguém. Ela já tem um intérprete perfeito, que é o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele é o intérprete correto da Bíblia, que não errou e nunca vai errar acerca de sua interpretação. Amém? O apóstolo Pedro escreve, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Primeiramente também, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Presta atenção nisso, querido. Sabe o que Pedro está dizendo? Todos os 1.600 homens que foram instrumentos de Deus para escrever a Bíblia, nenhum deles usou de elucidação pessoal, colocou a sua próprio entendimento, a sua própria vontade. É isso que ele está dizendo. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia nesse texto aqui é Bíblia, não é palavra profética, não é alguém profetizando, ele está falando da Escritura Sagrada, da Bíblia. Nenhuma profecia da Escritura é feita de interpretação pessoal, ou seja, quando esses 1.600 homens sentaram para escrever os ditos de Deus, eles ouviram a Deus e falaram e colocaram o que Deus mandou colocar e fazer, e não acrescentou nada de si mesmo. E aí ele continua, porque nunca, jamais, a redundância que ele usa, nunca, jamais, para deixar bem claro, ele usa esse termo redundante para deixar bem claro que ninguém, de jeito nenhum,
jeito que você prefere interpretar aí, nesse caso, mas nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Está falando da Bíblia de novo, profecia aqui é Bíblia outra vez. Ele está dizendo nunca, jamais a Bíblia, nenhum texto, nenhum versículo, nenhuma palavra, nenhum tio, nenhum ponto, nenhuma vírgula foi dada pelo homem, mas sim pelo próprio Deus. Por quê? Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é a nossa base de fé e de prática. Não precisamos de mais nada. Sabe, queridos, é algo que eu já falei em outras ocasiões, e eu quero dizer novamente, a respeito de mim, de qualquer pregador que passar por aqui. Tudo que for pregado nesse altar, analise a luz da Escritura. Porque eu posso me enganar no pregado. A Escritura nunca se engana. Sabe, queridos, quando tentaram de todas as formas impedir a propagação da Bíblia, não conseguiram. Porque o próprio Deus se encarregou de levantar e sustentar homens que fizeram a diferença. E um dos muitos notórios, que muitos de nós têm a Bíblia que foi dado o nome em homenagem ao rei Tiago, King James, né? Bíblia do rei Tiago. Porque o rei Tiago, no ano de 1500, quando ele terminou de ler a Bíblia, que foi traduzida pelo evangelista, pelo grande pregador, William Tyndale, quando ele terminou de ler as suas traduções, William Tyndale, que tinha sido morto, queimado na fogueira da Inquisição, acusado de bruxaria, porque recitava textos bíblicos em inglês, em língua considerada profana pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica o matou por isso. E ele então orou no dia que ele foi morto, no dia da sua morte, quando ele estava amarrado ao poste e o carrasco com uma tocha na mão para acender a fogueira. Ele fez uma oração e ele falou assim: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E ele tinha muita influência, ele tinha um parentesco com a rainha da Inglaterra dessa época. E a rainha da Inglaterra então apresentou a Bíblia, tradução de William Tyndale, do grego e hebraico, para o rei Tiago. E o rei Tiago, ao ler, disse: não tem nada nessa escritura que faça mal ao povo, que a Bíblia seja lida livremente em toda a Inglaterra. E ele deu esse decreto. A partir daí, o catolicismo caiu na Inglaterra e Deus foi exaltado naquele lugar, porque aqueles homens começaram a ler as escrituras e colocar em prática o que nela estava escrito. Tudo que nós precisamos hoje para fazer a diferença nessa terra é viver a escritura, é observar a palavra de Deus e vivê-la. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Precisamos crer nessa palavra, precisamos viver essa palavra. Não precisamos andar atrás de profecia de um lado para o outro. Não precisamos andar atrás de quem traga uma nova revelação. Não precisamos de novas teologias. Não precisamos de novas estratégias. Não precisamos de nada diferente daquilo do que Deus já nos deu, que é a sua palavra. O que precisamos é olhar para o salmista quando ele diz, no Salmo 119, verso 11: a tua palavra escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. É disso que precisamos, guardar esta palavra, esconder dentro do peito, colocá-la em prática e viver o que ela ensina. A palavra de Deus é suficiente para nós.
Olha para o teu irmão que está ao teu lado aí, querido, mesmo debaixo dessa máscara, dá um sorriso para ele e diz: a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Fala mais uma vez com bastante ênfase: a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós. A expressão palavra, escritura, preceito, lei, todas essas expressões que profecia, que se remontam à própria Bíblia, à própria palavra de Deus, ela aparece no escrito sagrado mais de 1000 vezes. Apesar de todo ensinamento bíblico não se preocupar, presta atenção nisso, duas coisas que a Escritura não tem preocupação em fazer. Primeiro é provar para alguém que ela é a palavra de Deus. Ela não tem essa preocupação. Apesar de ter sido ensinado, e os textos que nós lemos, e alguns ainda que vamos ler, nos dá esse entendimento e nos remontar ao processo de que a palavra de Deus é realmente palavra de Deus e ponto final. A intenção de Deus não era provar que a sua palavra é sua mesmo. E também Deus nunca se preocupou em provar a sua existência nas Escrituras. Ele nunca trabalhou de maneira assim: escreve isso aí que é para as pessoas entenderem e acreditar que eu existo. Porque são coisas que nós adquirimos por fé. É por fé. É pela fé que eu olho para a Bíblia e falo assim: esta é a palavra de Deus. É pela fé que eu sou salvo por Cristo Jesus. É pela fé que eu creio que Deus existe e na sua volta Ele ainda vai me dar galardão ainda, apesar de eu não merecer nada. É pela fé que eu creio que Ele existe e é galardoador, recompensador, abençoador, acrescentador àqueles que o buscam. É pela fé. Mas apesar de a Bíblia não se preocupar em se provar, e apesar de Deus não preocupar em provar a sua existência, nós precisamos observar que pela fé em Deus, crendo que Ele existe, nós precisamos crer também que a Bíblia é a sua palavra que foi dada para nós. Hebreus capítulo 12, os versos 1 até o 3, diz assim: portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com esperança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Se eu creio na Bíblia pela fé, eu preciso entender que Jesus é o autor e consumador da fé. É Ele quem realizou e é Ele quem a distribuiu. Ele quem a formou, Ele quem a deu. E eu preciso olhar firmemente para Ele. Agora, uma vez que eu olho firmemente para Jesus como autor e consumador da fé, crendo que a sua palavra foi deixada como
uma bússola, como um GPS, como um norte para a minha vida, para me seguir, para me examinar, para me pautar nela, para me andar de acordo com ela. Essas duas coisas precisam então andar juntas. Não tem como ser de Jesus e negar sua palavra. Não tem como crer em Jesus e negar os seus ensinamentos. Não tem como viver para Jesus e não tomar a sua cruz. Não tem como viver para Jesus e não viver os seus preceitos. Não tem como ser de Jesus e não viver os seus ensinamentos. Aleluia. Portanto, também nós que estamos o quê? Cercado de testemunhas. Sabe, queridos? Precisamos entender isso. Tem muita gente olhando para nós. O ímpio não lê Bíblia. O ímpio lê o crente. O descrente não lê Bíblia. O descrente lê você. E quando ele lê você, o que é que ele está vendo? Quando seus filhos lê você lá na sua casa, o que é que eles estão vendo? Quando você que aceita Jesus e mora numa casa onde você é o único crente, e as pessoas da sua família, os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, as pessoas que frequentam a sua casa, quando elas leem você, o que elas estão lendo? Vamos mais longe. A nuvem de testemunha de hoje cresceu muito em relação ao que o escritor dos Hebreus estava dizendo. O escritor aos Hebreus estava falando de pessoas do convívio. Ele estava falando das pessoas que trabalham com você. Ele estava falando das pessoas que estão na sua casa. Ele estava falando das pessoas que estão à roda da sua mesa. Das pessoas que você tem na vizinhança. Dos amigos que você fez na infância. Está falando desse tipo de gente. Nos dias de hoje, quando ele fala que nós estamos cercados de tão grande testemunha, pode multiplicar por milhares e milhares essas testemunhas. Por quê? Porque o que é que as pessoas leem quando olham suas redes sociais? O que é que os ímpios, os descrentes, que Bíblia que eles estão vendo quando olham para os vídeos que você posta? Que Bíblia que eles estão lendo quando olham os seus comentários acerca das postagens dos outros? Que Bíblia que eles estão lendo quando vê o seu TikTok? Quando vê o seu Instagram? Quando vê o seu Facebook? Quando olha no status do seu WhatsApp? Qual é a Bíblia que eles estão vendo? Porque a nuvem de testemunha cresceu exponencialmente. Cresceu muito. Quem você é para o mundo? Você é a Bíblia que o mundo lê? Porque se você crê, você precisa colocá-la em prática. E se você a pratica, o mundo vai ler. E se o mundo lê, o mundo vai crer. Por que que o mundo não crê? Porque a leitura que nós muitas vezes fazemos, ou nós não, que o mundo muitas vezes faz de nós, é que nós somos iguais, mesma coisa. Presta atenção nisso, querido. Em 1500, a Bíblia foi aberta na Inglaterra. O catolicismo caiu na Inglaterra. O povo se converteu, abandonou as imagens, abandonou os cultos pagãos, porque a Bíblia foi aberta na Inglaterra. Se a Bíblia for aberta ao mundo hoje, o mundo vai se converter. Mas, seu pastor, nós vivemos num país livre, todo mundo tem Bíblia em casa. Todo mundo tem liberdade de ler Bíblia hoje, não é proibido. Ninguém mais é queimado na fogueira porque leu Bíblia. Ninguém mais é queimado porque falou o nome de Deus em língua comum, em português, em inglês ou em espanhol. Ninguém mais morre, ninguém mais é jogado para ser afogado, acusado de bruxaria, porque leu a Bíblia ou porque fez oração sem ser parte do clero. Por que então que o povo
verdade, porque a Bíblia que o mundo leu em 1500 se chamava William Tyndale, que sacrificou a sua vida. A Bíblia que o mundo leu se chamou Zwinglio, Savonarola, Martinho Lutero. A Bíblia que o mundo leu foram homens que pagaram o preço, que gastaram os seus dias em cumprir a Escritura e fazer a vontade de Deus. E hoje, que Bíblia que o mundo está lendo? Que Bíblia sou eu para essa geração perversa? Que Bíblia sou eu? Deuteronômio, capítulo 28. Eu vou ler os versos 2, 15, 45 e 62. Que diz assim: se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Presta atenção. Deus chama o povo. E aí ele fala assim, ó, se vocês me ouvirem. Agora fala uma coisa. Quando eu falo para um dos meus filhos e digo assim, fulano, lava aquela louça para mim. E ele fala assim, aham. Ele ouviu ou ele só escutou? Porque se ele ouvir, ele vai. Então se ele não lavar, ele só escutou. E ele não ouviu. Então Deus está falando para ele assim, não é só para você escutar o que eu estou falando. É para você ouvir o que eu estou dizendo. A Bíblia é Deus dizendo a nós. Não é só Deus falando conosco, mas é Deus dizendo a nós. Então, se eu escutar a voz do Senhor, todas essas bênçãos me alcançarão. E aí, se você ler do verso 3 em diante, você vai ver: bendito o teu cesto, bendito o teu lançadeiro, bendito o fruto do teu ventre, bendito a tua terra, tudo é abençoado. E aí, no verso 15, olha o que o texto diz: se, porém, não derem ouvidos de cumprir todos os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. E aí segue a lista de maldições também. Então, quando eu olho para a Bíblia, palavra de Deus, eu preciso entender que ouvir a Deus, ouvir o que Deus está dizendo, é como quando meus pais falam para mim assim: ô fulano, lava aquela louça lá na pia, varre o quintal, ou faz tal coisa. E eu vou e faço o que foi dito para fazer. Quando eu simplesmente falo assim, tá bom, já vou, mais tarde, depois, esqueci. Não é assim que as crianças são em casa? É desse jeito. É tá bom, já vou. Às vezes quando o negócio vai pegar, eles falam assim, já estava indo. Não estava indo nada. Não é assim? Eu sei, tem 3 meninos em casa. Já estava indo. Não estava indo nada. É porque viu que o negócio já ia ficar ruim e resolveu fazer. Ou quando chega no final do dia, ou no outro dia que você fala assim, e o serviço que eu mandei você fazer, esqueci. Você ouviu? E muitas vezes nós fazemos isso com Deus, acerca da Bíblia. Senhor, eu esqueci. Eu não sabia disso, nem prestei atenção nesse negócio. Porque nós estamos ouvindo culto após culto.
domingo após domingo, quinta após quinta, escola bíblica após escola bíblica, live atrás live, vídeo atrás de vídeo. Vai ter um só escutando. Ouça a voz de Deus. E Deus se preocupa tanto em alertar o seu povo que o não cumprimento da palavra é perigoso, que ele continua. Ao verso 45: todas essas maldições virão sobre vocês, e os perseguirão, e os alcançarão, até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor, seu Deus, e os estatutos que eles lhe ordenou. Por que a gente ainda teima? Verso 62, olha o que ele fala: vocês que eram tão numerosos como as estrelas do céu, ficaram reduzidos a poucas pessoas, porque não deram ouvidos à voz do Senhor, o Deus de vocês. Falar uma coisa muito interessante. Tommy Evans, ele escreve, pastor Evans escreve um livro intitulado Deus é Tremendo, escritor da década de 90, final da década de 90, pregador americano. Se eu não me engano, ele foi pastor do T.J. Jakes, quase certeza disso. Evans escreve no seu livro Deus é Tremendo, ele escreve algo excepcional, que eu li esse livro há muitos anos atrás e nunca esqueci. Ele disse assim: uma igreja que conhece a palavra, mas não a pratica, define, morre, esvanece. Uma igreja que não conhece a palavra, mas é cheia de fervor, incha, tem movimento, é cheia de pessoas, mas vazias de Deus. Uma igreja que conhece a palavra e põe em prática esse conhecimento, essa igreja, ela se torna fervorosa, porque a Bíblia ensina fervor. Essa igreja se torna cheia de dons, porque a Bíblia ensina o povo a buscar os dons. Essa igreja se torna cheia do Espírito Santo, porque a Bíblia ensina a ser cheia do Espírito Santo. Essa igreja se torna uma igreja poderosa em oração, porque a Bíblia ensina a orar e buscar a Deus. Uma igreja que conhece a palavra e põe a palavra em prática é uma igreja que cresce e que continua crescendo e que avança crescendo e que vai estar crescendo até a volta de Cristo, se ela não parar de praticar a palavra de Deus. Por isso, querido, tenha certeza de uma coisa: tudo o que precisamos é a palavra de Deus. Não com nossa própria interpretação pessoal, não do jeito que nós queremos entender, não cumprindo só aquilo que nós achamos que está certo, que concordamos, não observando apenas as coisas que são prazerosas e boas para nós. Quer ver uma coisa muito simples? Só um exemplo para a gente encerrar. Tem gente que não é dizimista. Aí ele fala assim: mas aonde tem dízimo no Novo Testamento? Pega esse estudo. E tem. Nunca leu Hebreus 7, entre outros poderiam ser citados. Mas aí a pessoa pega e fala assim: não tem, não tem. Aí é coisa do Velho Testamento. Igual tem gente que, quando eu li aqui os textos sobre a maldição, eu falo: isso aí é Velho Testamento, é época da lei, tem nada a ver com a graça. Tem tudo a ver com a graça. Na realidade, tem tudo a ver com a graça. Por quê? Porque Velho Testamento também é Bíblia. Mas quando a Bíblia diz no Velho Testamento: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, aí é Bíblia para ele. Quando diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é Bíblia para ele.
Mas quando diz trazer todos os dias para a casa do tesouro, quando diz guarda os meus mandamentos, quando diz guarda os meus preceitos, aí não é Bíblia. Ah, pera lá, vai se converter. Vamos olhar na Escritura, irmão. É de Bíblia que nós precisamos. Essa geração precisa de Bíblia, palavra de Deus. A Bíblia é poderosa. Deixa eu te dar uma dica, pastor. Eu estou lendo, mas não estou entendendo nada. Continua lendo. Continua lendo. Sabe por quê? Eu não entendi, mas o meu espírito está sendo edificado. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Eu não entendi, mas o meu espírito está sendo edificado pela palavra, mesmo sem compreensão intelectual. Eu só tenho umas palavras difíceis. Vou te recomendar, eu gosto muito dessa que eu li aqui, que é a Nova Almeida Atualizada, que é outra boa, Nova Versão Internacional Português, a NVI. Pastor Luiz, pastor Lorena sempre usam ela, muito boa. Que é outra, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, usa as palavras mais do cotidiano, menos eruditas, menos de desuso. Você vai compreender melhor. Mas se eu continuar sem entender, continua lendo. Sem entender. Você tem meu WhatsApp? Manda pergunta para mim. Pastor, você falou umas palavras aí que eu não sei o que é. Pergunta mais tarde. O que é ortodoxia, ortopraxia? O que é esses negócios? Esses palavrão teológicos aí? Estou aqui para te responder mais tarde. Agora. Manda no grupo da igreja. Vai ter uma meia dúzia de teólogos lá no grupo da igreja que pode nos ajudar, caso a gente não esteja atento no momento. Bem, manda lá. Precisamos voltar para a palavra, irmãos. Voltar para a palavra. A palavra é tudo que nós precisamos para vencer nesse tempo. Precisamos nos agarrar a ela, nos apegar a ela, crer nela, viver ela. Porque eu não posso viver aquilo que eu não creio, e nem crer naquilo que eu não estou disposto a viver. Pastor, o senhor pregou, achei muito bonito, mas eu acredito nesses teólogos aí da nova geração que diz que a Bíblia só contém a palavra de Deus. O que eu faço? Vou te dar duas opções. Fica quieto, se você quer continuar nessa igreja. Fica quieto, porque aqui a voz profética sai desse altar. E nós temos um alinhamento doutrinário, e é esse que eu tenho dado. Para nós, Batista Nacional de Nortelândia, a Bíblia é a palavra de Deus. Então você fica com seus conceitos quietinho, engolindo eles. Ou se una a um grupo que pensa como você. Você tem toda a liberdade para isso. Estou te mandando embora não, querido. Estou te dando liberdade. Porque se você quiser competir comigo e ensinar o que eu não ensino aqui, aí você vai entrar num problema muito sério com o próprio Deus. Então não faça isso. Amém? Mas eu vou te dizer, ainda assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Indubitavelmente. E se você quiser contestar isso comigo, também te dou liberdade. Marca o horário e a gente vai sentar no gabinete e vamos conversar a Bíblia o tempo que você precisar. Amém? Vamos orar? Vamos colocar as pernas bastante.